Gente, me desculpa, a gente teve um eco aqui, eu vou recomeçar. Então, é com imensa alegria que a gente inaugura hoje o primeiro simpósio virtual da Camperj, Diabetes, Diagnóstico e Inovações no Tratamento. Esse tema é de extrema importância, principalmente agora na pandemia, quando muitos de nós acabamos deixando de lado o tratamento e acompanhamento de algumas doenças crônicas. Essa palestra tem o objetivo de orientar a todos sobre a diabetes e apresentar novas tecnologias que são capazes de auxiliar a gente no cuidado da diabetes. Nós contamos hoje com a presença ilustre da doutora Gisele Taboada, que é endocrinologista, tem mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vai falar sobre os principais sintomas, diagnóstico e tratamento de diabetes. A gente conta também com Fernanda Mandolin, que é farmacêutica, mestre em ciências médicas e profissional de prevenção e promoção da Abbott do Brasil. E ela vai nos falar sobre essas novas tecnologias no tratamento e acompanhamento de pacientes com diabetes. Antes de começarmos, eu queria informar que essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada na íntegra no nosso canal do YouTube. E vocês podem ficar à vontade e colocar as perguntas no chat, que no final eu vou pegar essas perguntas e vou passar para as doutoras responderem. Muito obrigada pela presença de todos. Então, vamos começar. Gisele, é com você. Obrigada, Lívia, pela recepção, pelo convite. É um imenso prazer estar aqui falando sobre esse tema, especialmente no mês de novembro, né, que é azul não só pela próstata, mas também pelo diabetes. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E então vou compartilhar aqui os slides, só um instantinho para a gente poder começar. Eu não estou vendo a sua imagem, eu não sei se está acontecendo para mim ou se é para todo mundo. Estou sem imagem? Para mim não está aparecendo. Se a minha rede deu uma instabilizada. Mas eu tô vendo a sua apresentação. Tá, pelo menos a apresentação está aparecendo. Está aparecendo. Tá, ok. Então, vamos lá. Eu vou pedir a vocês, Lívia, Fernanda, se vocês notarem algum problema, se tiver algum, sei lá, se parar de transmitir a apresentação, qualquer coisa, me avisem, tá? Tá bom, pode deixar. Então, como eu falei anteriormente, né, o novembro é azul, não só pela próstata, né, que é uma campanha importante aí de conscientização, mas também pelo diabetes. Então, desde 91, a IDF, ela criou esse Dia Mundial do Diabetes, então é uma campanha mundial em prol da conscientização a respeito do diabetes, e a data escolhida foi o 14 de novembro, que é a data de aniversário do Dr. Banting, que foi o descobridor da insulina em 1922. E então existem várias ações mundo afora, e uma das ações que é feita é essa de iluminar monumentos, fachadas de prédios, né, em azul. Então, esse ano a gente teve a alegria, né, de eu consegui iluminar as coisas lá da UF, né, da onde eu faço parte, eu trabalho lá na UF. Então, a gente conseguiu iluminar a fachada do Hospital Antônio Pedro, lá em Niterói, em azul, e o prédio da reitoria da UF, lá na praia de Caraí. E também conseguimos, junto à Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio de Janeiro, com o blog Fim de Jogo e a revista Em Diabetes, a gente conseguiu iluminar o Maracanã, em azul, no dia 14 mesmo, horas antes do jogo do Flamengo. Então aí as imagens para vocês curtirem um pouquinho disso. E assim, eu quando preparei essa apresentação, eu pensei o que seria interessante de falar, não só para quem já tem diabetes, mas também para quem tem curiosidade, né, de saber a respeito e se preocupa se tem ou não, se pode vir a ter, né. Então, diabetes é uma doença crônica e o grande marcador do diabetes é a glicose alta no sangue, a hiperglicemia. E a hiperglicemia, ela acontece por uma incapacidade do pâncreas em secretar insulina, que é o hormônio da gente que faz
com que a glicose entre dentro das células para servir como combustível, né, para fabricar energia. E, eventualmente, essa hiperglicemia, ela acontece porque, apesar da gente produzir insulina, o corpo da gente não responde adequadamente à insulina. Então, existe uma resistência à ação da insulina nos tecidos. Os sintomas do diabetes são basicamente relacionados a essa glicose alta no sangue, mas para a gente chegar a ter esses sintomas, a glicose ela tem que estar muito alta, em geral acima de 200, né? Então, quando a glicose está acima de 200 é que começa aquela história de urinar muito e, consequentemente, beber muita água, acordar muitas vezes à noite para urinar, perder peso, o apetite aumentar. Mas uma das grandes armadilhas, um dos grandes problemas relacionados ao diabetes é que ele pode ser assintomático por muitos anos, né? Especialmente o diabetes do tipo 2. Vou falar logo em seguida sobre esses tipos de diabetes, né, o que são. Então, como eu falei, a glicose ela tem que estar muito alta para chegar a dar sintoma. Então, às vezes a pessoa tem elevações dos níveis da glicose que não são suficientes para causar sintoma, entretanto, podem ser suficientes para causar danos a diversos tecidos, né, diversos órgãos da gente, né? Então, esse é um dos problemas, né, do diabetes e o que motiva que o exame da glicose seja um exame rotineiro, né, em exames de rastreamento, que a partir de uma determinada idade a gente deveria fazer pelo menos uma vez por ano. Como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes, né? Já falei sobre o exame da glicose. Então, basicamente, é um exame de sangue, né, em que a gente vai dosar a glicose, é um dos critérios. A gente pode ter o critério da glicose 2 horas após uma sobrecarga de açúcar. E o terceiro critério é o exame da hemoglobina glicada, que também é feito no sangue. A hemoglobina glicada, ela é um exame interessante porque ela serve depois também para a gente acompanhar o tratamento do diabetes e saber se a pessoa está com um controle adequado. A hemoglobina glicada, ela diz para a gente como teve a glicose no sangue da gente nos últimos 3 meses, o tempo todo, não só em jejum, mas também após as refeições, né? Então, os pontos de corte para diagnóstico de diabetes são a glicemia de jejum maior ou igual a 126, a glicemia 2 horas após uma sobrecarga de açúcar maior ou igual a 200 e a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,4. Frequentemente as pessoas me perguntam sobre o uso do aparelho de glicemia capilar, aquele do teste do dedinho, né? E às vezes as pessoas me falam, puxa, eu peguei o aparelho de um familiar, de um amigo e fiz o teste e a glicose estava alta, e aí eu tenho diabetes, não tenho diabetes. O aparelho de glicemia capilar, ele é muito bom para o que ele se presta, que é monitorar o tratamento de quem já tem o diagnóstico de diabetes. Mas uma limitação do método, né, não é um demérito do aparelho, mas ele tem limitações, e uma delas é a sensibilidade. Então, existe quando o aparelho de glicemia capilar dá um resultado de 100, por exemplo, a gente sabe que a glicose no sangue, ela está alguma coisa entre 80 e 120, né? Existe uma margem de erro aí em torno de 20%. Não significa que o aparelho não seja bom, né? Mas ele não é suficientemente preciso para um diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele tem que ser feito através de exame de sangue mesmo. Falei um pouquinho antes sobre tipos de diabetes, né? Então, o diabetes, ele é classificado hoje de acordo com a etiologia, então, qual é o problema que está levando aquela glicose alta. E os 2 principais tipos de diabetes são o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 1, ele é mais comum em crianças e adolescentes, mas ele pode acontecer na vida adulta e até mesmo na senescência,
né? E é uma doença autoimune. Então, o que acontece é o organismo produzindo anticorpos que vão levar à destruição das células do pâncreas que produzem insulina, né? No diabetes do tipo 2, que é muito mais frequente do que o diabetes do tipo 1, a gente tem uma predisposição genética junto com diversos fatores ambientais, como, por exemplo, o excesso de peso, sedentarismo, uma alimentação que não é qualitativamente adequada, né? Então, esses fatores todos se somando determinam o surgimento do diabetes do tipo 2, né? E ele é mais comum em adultos, mas ele também pode acontecer em crianças e adolescentes. Por que a gente deve tratar o diabetes, né? A gente precisa controlar não só a glicose alta e consequentemente, os sintomas dela, né, que podem estar presentes, mas é importante a gente melhorar a qualidade de vida e prevenir as complicações crônicas do diabetes. Como eu falei anteriormente, a glicose alta, mesmo sem dar sintomas, não significa que ela não esteja trazendo diversos prejuízos em determinados órgãos, né, do corpo da gente, em particular o olho, a retina, os rins, o sistema nervoso e também coração, artérias, né, o cérebro. Então, são as ditas complicações microvasculares, né, a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia, que, se não tratadas, podem até resultar em cegueira, insuficiência renal, com necessidade de transplante ou de hemodiálise. As complicações, que são as principais responsáveis por mortalidade nas pessoas que têm diabetes, são os problemas cardio- e cerebrovasculares, então infartos, derrames, e uma outra complicação muito temida também é o pé diabético, né, que é resultado tanto de neuropatia, como também de doença arterial periférica, né, entupimento das artérias dos membros inferiores. Então, o objetivo de tratar o diabetes é prevenir, né, o surgimento e a progressão dessas complicações todas. Como é que a gente trata o diabetes? Os grandes pilares do tratamento são a orientação alimentar, né, então uma dieta restrita em carboidratos, especialmente carboidratos simples, né, o arroz branco, o pão branco, e a orientação em relação à atividade física. É fundamental a gente fazer exercícios físicos regulares, tanto exercícios físicos aeróbicos, como também os exercícios de carga, né, para fortalecimento muscular, desenvolvimento de massa muscular. A prática de exercícios físicos, ela é muito importante porque quando o músculo está se exercitando, quando o músculo está contraindo, ele consome glicose independente da presença de insulina, né? Então, isso melhora aquela resistência à ação da insulina, né, pelo corpo. E além dessa orientação alimentar e da prática regular de exercícios físicos, entra também o tratamento medicamentoso, né? Então, no diabetes do tipo 1, como eu expliquei anteriormente, o grande problema é uma completa falta de insulina. O corpo não produz insulina nenhuma e, consequentemente, o tratamento é feito com insulina, em geral, 2 tipos de insulina, que são ditos insulina basal, então que pode ser feito em 1 ou 2 tomadas por dia, e é responsável por manter sempre um nível mínimo de insulina circulando no corpo da gente. E o outro tipo de insulina que a gente faz é a insulina prandial, que é a insulina rápida ou ultra rápida que a gente vai aplicar na hora das refeições, para que a glicose da gente não suba muito depois que a gente se alimenta. E aliado a isso, né, todo paciente que faz uso de insulina, é muito importante que ele faça monitorização da glicemia capilar,
aquela da ponta do dedinho, ou depois a Fernanda vai até falar de uns métodos mais modernos e que dispensam essa furada do dedo. E essa monitorização, ela ajuda a gente a adequar as doses de insulina, detectar hipoglicemias e fazer os ajustes necessários no tratamento. No diabetes do tipo 2, a gente, em geral, começa o tratamento com medicações orais, né? Existem diversas classes de medicações, algumas bastante antigas e outras mais novas, que entraram mais recentemente no mercado. E a gente tem também, eventualmente, a necessidade de uso de medicações injetáveis, também no paciente com diabetes do tipo 2, seja a própria insulina ou uma outra classe de medicação que é chamada de análogos de GLP-1. Essas medicações mais modernas, né, vamos colocar dessa forma, em particular, essa sigla aqui chama ISGLT2, né, e essa outra sigla AGLP1, então são duas classes de medicações que vêm despontando bastante na nossa prática clínica, porque nos estudos, né, para liberação e para acompanhamento, né, da segurança e eficácia dessas medicações, essas medicações, elas mostraram alguns benefícios que não só o controle dos níveis de glicose no sangue, né? Então, são medicações que, para além de contribuir com o controle glicêmico, elas ajudam a proteger o coração, ajudam a proteger os rins, trazem benefício também para aqueles pacientes que têm obesidade e gordura no fígado. Então, são medicações que sempre que possível a gente lança a mão, porque trazem bastante proteção, né, e auxiliam aí na prevenção do surgimento dessas complicações todas. Como é que a gente sabe se o diabetes está adequadamente controlado, né? Eu falei anteriormente que, claro, a gente tem a questão do controle pela glicemia capilar, mas a glicemia capilar, em geral, ela é feita para aqueles pacientes que usam insulina, né? O paciente que usa medicação oral, ele, a rigor, não precisa ficar fazendo a glicemia capilar. E o controle do diabetes, ele é feito a partir dos exames laboratoriais que a gente faz a cada 2, 3, 4 meses, a depender de como que está o controle. Então, quanto melhor o controle, menos exame é necessário, né? E a gente espaça a frequência de exames. Quando o controle não está bom e que a gente precisa fazer um ajuste do tratamento, em geral a gente repete o exame num prazo menor, até para ver se a gente conseguiu chegar no alvo que a gente quer alcançar. E quais são esses alvos, né? Então, o objetivo da gente, em termos de parâmetros laboratoriais, é que a glicose em jejum, ela esteja menor do que 130, e a hemoglobina glicada, ela deveria estar menor do que 7, se possível, abaixo de 6,5, se para isso a gente não estiver induzindo muita hipo, né, muita baixa da glicose, né? Naqueles pacientes que fazem a automonitorização, a gente tem como objetivo alcançar as glicemias ao despertar e antes das refeições, entre 80 e 130, e 2 horas após as refeições, até 180. É importante que a gente frise que, em algumas situações, esses alvos eles podem ser flexibilizados, especialmente em pessoas que têm diabetes de longa data, que têm complicações do diabetes, que já tiveram infarto ou derrame, nas pessoas mais idosas. Então, em todas as situações em que eu provocar uma baixa de glicose pode ser um problemão, a gente tende a flexibilizar esse controle glicêmico e aí a gente tolera, às vezes,
alvos de hemoglobina glicada de 7,5 ou às vezes até 8, tá? Mas para a população geral, o número que a gente quer alcançar é a hemoglobina glicada abaixo de 7, e esse número mágico, né, eu costumo chamar de número mágico, da onde que ele vem? Ele vem dos estudos que foram feitos para avaliar, né, que valor de hemoglobina glicada seria seguro em termos de prevenir o surgimento de complicações do diabetes. Então, os estudos mostraram que quando a gente consegue manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, diminui muito o risco de a gente vir a ter retinopatia, nefropatia e neuropatia diabética. Como é que eu sei se eu já tenho essas complicações todas, né? Como é que a gente faz esse monitoramento? Então, a retinopatia, ela é detectada através do exame de fundo de olho, que é feito em geral com um oftalmologista, né? Então, faz aquela dilatação da pupila e olha lá com o equipamento para ver se tem alguma alteração do fundo de olho compatível, né, com alteração pelo diabetes. Esse exame, ele deve ser feito uma vez por ano. Se ele vem normal em 2 anos consecutivos e a pessoa tem um controle glicêmico bom, ele pode ser feito até a cada 2 anos. Por outro lado, se o controle não é muito bom e a pessoa já tem alterações de fundo de olho, eventualmente a gente faz até a cada 6 meses, para acompanhar a progressão. O rastreamento de nefropatia, ele também é feito uma vez por ano, através de um exame simples de urina. Mas não é aquele exame tradicional que a gente costuma fazer, o EAS, né? Então, quando a gente quer detectar se tem alguma alteração renal provocada pelo diabetes, a gente precisa pedir especificamente essa relação albumina-creatinina. Basicamente, o que esse exame fala para a gente é se existe uma perda de pequenas quantidades de proteína na urina. Essa é a primeira alteração renal relacionada ao diabetes. O rastreamento da neuropatia, ele pode ser feito pelo próprio paciente, a rigor, na verdade, não é nenhum rastreamento, mas é o cuidado que a gente precisa ter com o pé da pessoa que tem diabetes, né? Então, o próprio paciente deveria inspecionar diariamente os seus pés e ter alguns cuidados que eu vou falar em seguida. E o médico no consultório que também deve examinar os pés e fazer um exame um pouco mais minucioso, pelo menos uma vez por ano, né, incluindo o exame neurológico dos pés. Mas a gente não precisa de nenhum exame complementar, além do exame físico para esse diagnóstico. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com os pés da pessoa que tem diabetes? Em especial das pessoas que têm neuropatia diabética. Então, quando a gente já sabe que existe um comprometimento do sistema nervoso periférico pelo diabetes, e o grande problema é que a pessoa vai perdendo sensibilidade. A primeira sensibilidade, as duas primeiras que são perdidas, são a sensibilidade térmica, então a sensibilidade à temperatura, e a sensibilidade dolorosa. E isso é um grande problema, porque a pessoa pode queimar o pé sem perceber, ou pode ter um machucado, e como ela não sente dor, ela não vai perceber, né? Então, a gente recomenda a inspeção diária dos pés, e se a pessoa tiver algum problema de visão, ela deve pedir auxílio de terceiros para fazer essa inspeção e procurar se tem algum machucado, alguma bolha, alguma lesão. A gente nunca deve lavar os pés com água quente, jamais fazer bolsa de água quente nos pés, aquele escalda-pé, né, botar o pé na água, na bacia com água quente, isso não pode, né, porque como existe uma perda da sensibilidade térmica, a pessoa pode se queimar sem nem perceber, né. Quando eu dou aula disso na faculdade, eu costumo dar o exemplo para os alunos, né, quando a gente está no cabeleireiro, quando a gente está secando o cabelo com secador, às vezes começa a esquentar muito e o que a gente faz é que a gente tira a cabeça, né, afasta do secador, porque a gente sente que está quente e a gente se protege tirando, né.
Então, esse que é o problema. O paciente com diabetes que tem neuropatia diabética, ele não vai sentir que está quente, vai acabar queimando. A gente deve hidratar adequadamente os pés, as rachaduras, a pele ressecada. Isso funciona como uma porta de entrada e aumenta a chance de ter erisipela, de ter celulite, outras complicações, né? Então, é importante manter a integridade adequada da pele, né? E isso passa pela hidratação, mas a gente não deve passar hidratante entre os dedos, porque aí a gente tem risco de ter infecção fúngica, né? As frieiras, que também não é legal. Quando for cortar a unha, tem que cortar com cuidado, de preferência até lixar, porque quando a gente corta, às vezes ficam umas pontinhas, né? E a pontinha de uma unha pode ferir o dedo do lado e a gente não perceber. Sempre que tiver uma calosidade ou alguma lesão, o paciente deve ser orientado a procurar atendimento especializado e não tratar por conta própria, né? Deve verificar sempre os calçados antes de calçar, para ver se não tem alguma pedrinha, algum corpo estranho lá dentro que possa ferir o pé. Jamais andar de pés descalços também, pelo mesmo motivo, de que pode pisar em alguma coisa e se machucar ou pode queimar sem perceber. Então, esses são os grandes cuidados que a gente precisa ter, em especial nos pacientes que têm neuropatia diabética, né? Com uma frequência as pessoas me perguntam se diabetes tem cura, né? E falam até da cirurgia bariátrica, que algum amigo ou algum familiar fez a cirurgia bariátrica, perdeu muito peso e ficou curado do diabetes, não precisou mais usar remédio para o diabetes. O diabetes hoje ainda não tem cura, infelizmente, né? Mas como toda e qualquer doença crônica, a gente tem controle, e a gente tem hoje um verdadeiro arsenal terapêutico, né? A gente tem diversas classes de medicações, diversos tipos de insulina, tanta coisa que ajuda a gente a beça para fazer um controle adequado, né? Quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, perde peso à beça e a glicemia normaliza, pode até suspender medicação, o diabetes, na verdade, ele não curou, né? Porque as alterações que predispõem ao diabetes, elas continuam lá, a tendência, a bagagem genética da gente, todo o metabolismo propenso ao diabetes, ele tá lá, né? E ele tá controlado porque a pessoa perdeu peso, mas se a pessoa recuperar peso, a glicose dela provavelmente vai voltar a subir, né? Nos pacientes que têm diabetes do tipo 1, então é aquele da destruição autoimune das células pancreáticas produtoras de insulina, existe a alternativa em casos selecionados, né? Isso não é para todo mundo, mas existem alguns pacientes que são submetidos ao transplante de pâncreas ou transplante de ilhotas, mas ainda que isso resulte em uma diminuição da dose de insulina, ou às vezes até uma suspensão da insulina, esses pacientes ainda precisam continuar em acompanhamento, porque eles podem ter um retorno, né, desses níveis de glicose mais altos, o pâncreas transplantado ou essas ilhotas pancreáticas transplantadas também voltarem a ter uma baixa produção de insulina, né? E eu falei diversas vezes sobre hipoglicemia, né? Eu acho que é um assunto importante a gente falar, né? Então, a hipoglicemia é quando a glicose do sangue baixa demais, né? E isso é um dos efeitos colaterais dessas medicações, algumas delas, pelo menos, né, que são utilizadas para fazer baixar a glicose. Essas medicações mais modernas que a gente tem hoje, tanto orais como até injetável, elas têm um mecanismo de ação inteligente, né, vamos colocar assim, que se a glicose está muito alta, ela faz abaixar a glicose, mas se a glicose está normal, ela não faz abaixar a glicose demais. Mas tanto a insulina como algumas medicações mais antigas, elas podem sim
fazer com que a glicose baixe demais. E aí os sintomas, eles são muito variáveis, né? De indivíduo para indivíduo, e até mesmo o mesmo indivíduo, em diferentes episódios de hipoglicemia, ele pode ter diferentes manifestações, de tremedeira, nervosismo, ansiedade, suor, calafrio. Se a glicose estiver muito baixa, a pessoa pode começar a ter confusão mental, agressividade, eventualmente pode até desmaiar. Então, diversos sintomas, né? Não vou falar detalhadamente de cada um deles, mas são todos sinais de alerta que o paciente precisa aprender a reconhecer, e, idealmente, também os familiares e pessoas da confiança, né, desse paciente, que possam auxiliar a detectar e tratar a hipoglicemia, caso a pessoa não seja capaz de se tratar sozinha. O que a gente precisa fazer em caso de baixa da glicose, em caso de hipoglicemia? A gente deve consumir açúcar, a gente precisa consumir carboidrato, né? O recomendado é de 15 a 20 gramas de carboidrato simples, então isso equivale a uma colher de sopa de açúcar, que pode ser dissolvida em água para tomar, uma colher de sopa de mel, ou 200 ml de um refrigerante comum, não diet, né, porque o diet não tem açúcar, ou um copo de suco de laranja integral. Então, todas essas alternativas aí se prestam para o tratamento de hipoglicemia, ou até mesmo, se está perto da refeição, adianta a refeição, ou faz um lanche, né? O ideal é que depois que a gente tratar a hipoglicemia, que a gente verifique a glicose novamente, depois de uns 15 minutos, e caso a glicose ainda persista baixa, a gente repete o tratamento, tá? E o caso, depois de resolvida a hipoglicemia, ainda vai demorar muito para a próxima refeição, o ideal é que ainda faça um lanche, né, para garantir que não vá cair de novo a glicemia até a próxima refeição. Idealmente, a gente não deve dirigir logo depois de um episódio de hipoglicemia, pode dar um pouco de mal-estar, dor de cabeça, então o ideal é a gente se certificar de que resolveu a hipoglicemia de fato, e só depois de 1 hora a gente dirigir se precisar, tá? Eu resolvi ainda falar um pouquinho sobre um outro assunto que frequentemente me perguntam, acho que as pessoas têm muita curiosidade para saber o que é pré-diabetes, né? E cada vez mais a gente faz exames de rotina, de check-up, e eventualmente a gente detecta uns níveis de glicose ou de hemoglobina glicada que estão um pouco alterados, e aí as pessoas, né, querem saber o que é isso, né? Então, o pré-diabetes, ele não é propriamente dito um diagnóstico, né? É mais uma condição clínica que aumenta o risco de a gente vir a ter diabetes do tipo 2, né? Então, eu diria que é um primeiro passo em direção ao diabetes do tipo 2, não é uma sentença, então não é todo paciente com pré-diabetes que vai ter diabetes, né? Mas são pessoas que precisam ter um cuidado redobrado. Então, o critério de diagnóstico, eu digo que é a glicemia do limbo, né? Ela não está nem normal, nem alterada o suficiente para eu dizer que a pessoa tem diabetes. Então, é a glicemia de jejum entre 100 e 125, a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, e quando a gente faz aquele teste da sobrecarga de glicose, se o exame de 2 horas depois da sobrecarga está entre 140 e 200. E quando a gente descobre que tem pré-diabetes, né, o que a gente deve fazer? Então, as medidas que são consideradas eficazes para prevenir ou retardar a progressão dessas pessoas para o diabetes são as medidas de modificação de estilo de vida. Ou seja, ter um cuidado com a alimentação, né, com a dieta com uma restrição de carboidratos, aumento de fibras, né, verduras, legumes. A prática de uma atividade física regular, e aí a meta que a gente precisa alcançar é de 150 minutos por semana.
sejam 3 sessões de 50, sejam 5 sessões de 30, dividido da forma como for mais conveniente. E a gente deve tentar promover uma perda de peso que não precisa resultar em um peso normal, né, entre aspas, em um índice de massa corpórea normal, mas a gente sabe que promovendo uma perda de pelo menos 7% do peso inicial, isso já reduz em cerca de 30% a 40% o risco de progredir para o diabetes do tipo 2, né? Então, as medidas de orientação alimentar, de prática regular de exercícios físicos e perda de peso são muito eficazes para prevenir. Mais eficazes até do que o próprio uso da metformina, né? A metformina é uma medicação tradicionalmente usada para o tratamento de quem tem diabetes do tipo 2, e ela foi testada com a finalidade de prevenir o diabetes, né, em pessoas que têm pré-diabetes, mas a metformina, ela reduz em torno de 20% o risco da gente ter diabetes. Então, ela não é mais eficaz do que as modificações de estilo de vida. Ela pode ser mais prática, né, mais fácil, né, tomar um remédio todo dia do que implementar esses bons hábitos de vida de forma sustentada, né? Mas a gente deve sempre buscar melhorar a alimentação e fazer exercício físico. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Estou à disposição para responder perguntas e dúvidas que venham aí a respeito de diabetes. Obrigada. Muito obrigada, Gisele. Eu vou fazer o seguinte, eu selecionei algumas perguntas que foram colocadas no chat, e ao final eu junto as perguntas que foram para você e as perguntas que foram para a Fernanda, e apresento todas, tudo bem? Maravilha. Obrigada. Então, nada. Então, vamos continuar com a Fernanda, falando sobre as inovações no tratamento da diabetes. Vamos lá, então, boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a Lívia Camperdi pelo convite para a gente estar falando um pouquinho nessa noite sobre diabetes. Vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Aqui. O assunto, então, dessa próxima palestra é inovações tecnológicas no tratamento do diabetes. E a gente vai dar uma ênfase no automonitoramento. O que a gente tem de novo no automonitoramento do diabetes? O que é o automonitoramento? Né? A doutora Gisele falou um pouquinho sobre isso agora na palestra anterior. O automonitoramento trata-se nada mais, nada menos do que o teste de glicose realizado pelo próprio paciente no seu dia a dia, na sua rotina diária, em qualquer lugar. Então, é monitorar os níveis de glicose em casa, no trabalho, durante aulas, né, durante viagens, enfim. E existe mais de uma maneira de fazer esse automonitoramento. Existem os glicosímetros convencionais, que são aqueles utilizados para fazer o teste de glicemia capilar, onde é necessário furar o dedo, sai uma gotinha de sangue, né, onde são utilizadas as tiras de glicose, e existe um método mais novo, né, inovador, que é através dos sensores de monitoramento contínuo de glicose, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje, né. Nesse tipo de monitoramento, não é necessário fazer essas rotineiras picadas nos dedos, pois se trata de um sensor que mede automaticamente o valor de glicose durante 24 horas. E por que é importante fazer esse automonitoramento da glicose? O automonitoramento permite uma maior autonomia nas decisões por parte da pessoa que tem diabetes. A partir do momento que ela usa, que ela começa a fazer o automonitoramento, ela consegue enxergar a história que a glicose dela está contando, né? E assim fica bem mais fácil de tomar decisões assertivas durante o seu dia a dia. Também permite reduzir riscos dentro do diabetes, também como a doutora Gisele bem colocou anteriormente,
Existem algumas complicações crônicas, né, que podem acontecer no futuro da pessoa que não controla bem os níveis de glicose, e fazer esse automonitoramento permite, então, reduzir os riscos de manifestação dessas complicações. Também fazer ajustes no tratamento, principalmente por parte dos médicos, né, que conseguem enxergar como a glicose está se comportando no corpo desse paciente, e aí sim fazer os ajustes necessários para atingir o sucesso no tratamento. E também permite manter uma perspectiva positiva. Quanto mais você monitora a sua glicose, mais você entende como ela funciona e mais fácil fica de lidar com o diabetes aí no dia a dia. Não monitorar a glicose seria a mesma coisa que dirigir um carro sem velocímetro. Na palestra anterior, a gente viu um pouquinho sobre sintomas de hipo, de hiperglicemia também, né? Então, imagina para essa pessoa com diabetes não medir os seus valores de glicose. Como que ela vai saber se ela está em um período de hipoglicemia, com essa glicose muito baixa? Tem pessoas que têm hipoglicemia assintomática, que não sentem aqueles sintomas que a doutora acabou de comentar com a gente, né? Ou então, será que o valor de glicose está dentro da faixa ideal, entre 70 a 180 miligramas por decilitro? Ou como saber, então, se a glicose está em um valor muito alto? É muito importante, todas as pessoas com diabetes precisam saber o seu valor de glicose. Aqui eu trago para vocês um exemplo de medição de glicose através do método convencional, da glicose capilar, tá? Vamos imaginar, deixa eu colocar aqui um laser. Vamos imaginar que cada pontinho desse é uma medida de glicose capilar ao longo de um dia. Essa faixa azul é a faixa alvo, né? Onde a gente deve deixar a glicose no maior período de tempo para evitar as complicações que podem surgir lá no futuro. Então, quando a gente enxerga esse cenário aqui, dessas 6 medições, né, uma antes e uma após o café da manhã, uma antes, uma após o almoço, e também lá no jantar, a gente pensa que existe só um ponto fora desse valor ideal de glicose, né, que seria esse ponto aqui lá perto da hora do almoço. Só que, será que se esse paciente aqui fizesse um monitoramento contínuo da glicose, ele enxergaria algo diferente? Vou mostrar para vocês. Mesmo fazendo 6 pontas de dedo por cima, por dia, esse paciente pode não enxergar picos de hiperglicemia ou até mesmo hipoglicemia. Tá? Por isso que é importante utilizar o monitoramento contínuo da glicose. Aqui nessa comparação fica bem evidente para a gente o benefício que ele traz, né? Então, eu apresento para vocês o nosso sistema de monitoramento contínuo de glicose, que é o Freestyle Libre. Ele se trata de um monitor que capta o valor da glicose de 1 em 1 minuto durante 24 horas por dia, sem a necessidade das rotineiras picadas nos dedos. O sistema é composto por um sensor, esse aqui branquinho, ele é bem pequeno, ele mede e armazena até 96 leituras de glicose por dia durante 14 dias. Para verificar o nível de glicose, o paciente só precisa escanear esse sensor através do leitor Freestyle Libre, que é esse aqui pretinho, ou até mesmo através do seu próprio smartphone. Só baixar um aplicativo que eu vou falar daqui a pouquinho qual é. Com um rápido scan de apenas 1 segundo, é possível verificar a sua glicose quantas vezes você quiser por dia. Isso permite ver o impacto de alimentos, atividade física e até dos medicamentos que você utiliza nos seus níveis de glicose. Falando um pouquinho mais sobre o sensor, como eu falei, ele é bem pequeno, prático de ser usado. Ele tem o tamanho de uma moeda de R$1 e na parte de trás dele tem um filamento. Esse filamento aqui, que tem um comprimento de 5 milímetros, basicamente o tamanho de uma agulha de insulina, né? Esse filamento aqui, que fica dentro da pele do paciente, ele fica captando e armazenando automaticamente o valor de glicose. Ele possui um adesivo para ficar grudado na pele e dura até 14 dias.
O local de aplicação desse sensor é na parte posterior, superior dos braços. Para quem utiliza insulina, por exemplo, é o mesmo local de aplicação da insulina. Quanto ao leitor Freestyle Libre ou o próprio smartphone, né, do paciente, como eu falei antes, eles armazenam até 90 dias de dados de glicose, faz 96 medições de glicose por dia automaticamente e permite o compartilhamento remoto de dados com o seu médico, à distância. Permite também inserir informações, como, por exemplo, atividade física, alimentação, quantidade de carboidrato ingerida em uma refeição, a quantidade de unidades de insulina aplicadas naquele momento. Tudo isso vai facilitar o entendimento do médico sobre o seu tratamento. Além disso, o leitor Freestyle Libre, ele possui uma porta de entrada aqui embaixo. Essa porta de entrada é para tiras-teste de glicose ou de cetona. Então, se o paciente precisar verificar seu nível de glicose no sangue ou até mesmo de cetonas, é só comprar as tirinhas teste compatíveis e colocar aqui direto no leitor. O método de monitoramento convencional de glicose, que é aquele da furadinha do dedo, a glicemia capilar, ele mostra para a gente somente o presente, né? O valor de glicose atual. Com o monitoramento contínuo de glicose, a gente enxerga uma visão bem mais ampla sobre esse valor de glicose, porque ele nos mostra presente, passado e futuro também. O presente é o valor atual de glicose daquele momento. O passado é um histórico com as últimas 8 horas de variação de glicose. A gente consegue enxergar aqui na forma de gráfico essas últimas 8 horas de glicose. E o futuro é uma seta de tendência que fica sempre localizada ao lado do valor atual de glicose. Essa seta indica a direção da glicose nos próximos minutos. A partir do ângulo que essa seta mostra, para cima, para baixo, ou até mesmo na horizontal, você consegue entender a velocidade de mudança dessa glicose nos próximos minutos, e isso ajuda muito na hora da tomada de alguma conduta. Para a gente enxergar um pouquinho mais sobre a seta de tendência e como ela ajuda na hora de tomar a decisão, vamos imaginar a seguinte situação. Você está indo dormir, tá? Tá sem fome, já jantou faz um tempinho e agora não quer comer mais nada. Você faz o teste de glicemia capilar, claro, para verificar o valor de glicose antes de dormir e obtém o seguinte resultado, 92. O que você faz nessa hora? Você come alguma coisa antes de deitar, para não correr o risco de ter uma hipoglicemia, uma glicose abaixo de 70 lá na madrugada, ou você corre o risco e vai dormir? Acredito que a maioria dos pacientes responderiam que comeriam alguma coisa antes de deitar para não correr o risco de ter uma hipo na madrugada, né? E agora, usando o Freestyle Libre, mesma situação, se preparando para dormir, sem fome, escaneie o seu sensor e enxerga o seguinte resultado. O valor de 92, mas com uma seta de tendência apontando para cima. Essa seta nesse ângulo mostra para a gente que o valor atual de glicose é 92, mas que a tendência nos próximos minutos é ela subir, e subir bastante, rapidamente. Mais do que 2 pontos, mais do que 2 miligramas por decilitro a cada minuto. E agora, o que você faria? Comeria novamente alguma coisa antes de dormir? Ou vai dormir tranquilamente? Acho que agora mudou, né? A resposta mudaria. Agora você iria dormir tranquilamente, sabendo que a sua glicose estava 92 no momento, mas que ela ainda ia subir logo que você fosse dormir. Quais os benefícios do uso do Freestyle Libre, então? Para os pacientes, claro, a libertação das rotineiras picadas nos dedos, que acabam sendo dolorosas, inconvenientes e trabalhosas
né? Porque o paciente tem que andar para lá e para cá, cheio de lancetas, de tiras de glicose, de glicosímetro, enfim. É um monitoramento contínuo que te fornece dados de 24 horas de glicose. Não é necessário fazer a interrupção das suas atividades para fazer o monitoramento da glicose. É só ligar o leitor ou pegar o seu celular e aproximar do sensor. Te mostra uma visão panorâmica das variações da sua glicose, te permite entender muito melhor como ela está se comportando. E, claro, traz uma maior autonomia e controle nos seus níveis de glicose. E os benefícios para os médicos também, né? Afinal, eles recebem um quadro glicêmico completo, com informações que vão ajudar na tomada de decisão e também a ajustar o tratamento, caso seja necessário, baseado em informações confiáveis. Aqui tem alguns exemplos de relatórios que o Freestyle Libre mostra. Aquela tela de presente, passado e futuro que eu falei anteriormente, ela é a primeira tela que a gente enxerga logo que é feito o escaneamento. Mas dentro do leitor ou até mesmo do celular, a gente consegue enxergar bem mais relatórios, bem mais informações. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês. O relatório de padrões diários. Nesse relatório, a gente consegue enxergar toda a flutuação, a variação dessa glicose dividida por faixas de horário no dia. Esse relatório aqui do meio é o de eventos de glicose baixa. Quantas vezes o paciente teve hipoglicemia, dividido também por faixas de horário. E o relatório de tempo no alvo. O tempo no alvo está sendo muito utilizado esse termo, né, ultimamente dentro do diabetes, e ele é um parâmetro muito importante de ser avaliado juntamente com a hemoglobina glicada. O tempo no alvo nos mostra quanto tempo esse paciente manteve a sua glicose dentro da faixa ideal, que geralmente é entre 70 e 180 miligramas por decilitro, mas que pode variar de paciente para paciente também, né? A gente tem nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes dito que o ideal é passar pelo menos 70% do tempo dentro dessa faixa-alvo. Quanto mais tempo você passa com a glicose dentro do intervalo-alvo, maior é a chance de prevenir complicações que podem acontecer lá no futuro, né? Tanto micro quanto todas as complicações que podem acontecer. Então, aqui eu tenho um exemplo de um gráfico de tempo no alvo. Aqui a gente vê que a pessoa ficou 40% do tempo dentro do alvo estipulado, 38% acima e mais 3% com a glicose muito alta, acima de 240. E a gente também enxerga quanto que ela ficou em hipoglicemia, abaixo do tempo no alvo. Todos esses relatórios são fáceis de ser visualizados na palma da mão do paciente e também, claro, pelo médico. O Freestyle Libre traz tecnologias que auxiliam no controle da glicose. Esse aqui é o nome do aplicativo que pode ser baixado no celular para usar o próprio smartphone para fazer o escaneamento do sensor. Se chama Freestyle Libre Link. Então, é só baixar no celular compatível, escanear o sensor e obter todos os dados e relatórios na palma da sua mão. Temos também o LibreLink Up, que é um aplicativo para compartilhamento de dados. Então, a pessoa que baixa o LibreLink Up recebe em tempo real as leituras do paciente que está utilizando o Freestyle LibreLink. Então, o paciente pode convidar amigos, familiares, nutricionista, o personal trainer, enfim, para compartilhar os seus dados de glicose a qualquer momento. E também o LibreView, que não é um aplicativo, é uma plataforma online, né? O LibreView é um site, libreview.com, onde os profissionais de saúde têm acesso online, à distância, da onde quiser, dos dados captados lá do sensor Freestyle Libre, tá? Então, todos os dados que estão no leitor, ou até mesmo aqueles que são captados através do smartphone, são compartilhados no LibreView, e esse médico consegue, então, visualizar todos os gráficos e relatórios de glicose, mesmo à distância. Para maiores informações sobre todas essas tecnologias
para auxiliar no controle da glicose, vocês podem acessar o nosso site, freestylelibre.com.br. Agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre o CGM, né, o monitoramento contínuo de glicose, Freestyle Libre, e todos os benefícios que ele traz, para um pouquinho aí e pensa, como que é a sua rotina atual no monitoramento da glicose? Quantas vezes por dia você faz o teste de ponta de dedo para monitorar o seu diabetes? Você precisa interromper o que você está fazendo para realizar uma ponta de dedo? Quanto tempo que você leva para fazer esse teste? Você já sente dor nos dedos? Às vezes, você deixa de fazer a ponta de dedo quando deveria, por algum desses motivos que eu acabei de citar. E, por fim, na sua opinião, você acha que o seu diabetes está realmente controlado? Com o Freestyle Libre, você obtém resultados de glicose em 1 segundo, a qualquer momento. A aplicação e a utilização do sensor é praticamente indolor. Ele é discreto e dispensa as rotineiras picadas nos dedos. Mede, capta, armazena e envia para o seu médico as leituras de glicose automaticamente. Com o Libre, você pode estar no controle sim e ter uma melhor qualidade de vida, fazendo melhores escolhas, através das informações de glicose que são fornecidas durante 24 horas por dia, sendo possível a sua verificação onde você estiver, na hora que quiser, de forma rápida e prática também. Então, eu deixo aqui a pergunta para vocês para finalizar. Por que furar se você pode escanear? É isso. Obrigada, pessoal, pela atenção. Também fico aberta às perguntas, se tiver alguma. Obrigada, Fernanda. Aliás, eu queria agradecer as duas, Gisele e Fernanda. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, em nome da diretoria da Camperge, o Dr. Mário Kanderman, o Dr. Gustavo Ramos. Esse simpósio está sendo um marco para as ações da Camperge na promoção da saúde dos seus associados, e quem sabe a gente consegue expandir ainda mais, né? Eu queria agradecer também ao Dr. Eduardo Lima Neto, presidente da Camperge, por ser um grande apoiador nas ações de prevenção e promoção da Camperge, e sem ele, realmente, nada disso teria acontecido. Eu queria chamar a Gisele, nós temos aqui algumas perguntas. Eu posso começar, Gisele, com algumas perguntas para você? Claro, claro, à disposição. Então, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou juntar as 3 primeiras. Foi perguntado quais são os primeiros sinais da diabetes, o que um paciente que não tem esse diagnóstico pode achar que está com diabetes a partir desses sintomas, sinais e sintomas. Uma outra pessoa perguntou se o estresse pode causar diabetes. E, por fim, nós temos a pergunta se todo diabético precisa tomar insulina. Se por acaso você não responder tudo de uma vez, quiser relembrar, eu te falo de novo. Eu vou precisar que você me lembre, mas vamos lá. A primeira pergunta foi sobre sinais, né? Sinais de diabetes. O que a pessoa pode sentir e desconfiar que pode estar com diabetes. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né? Porque o diabetes, ele pode, especialmente o diabetes do tipo 2, né? Que é o mais comum e que é o mais comum em adultos também. A gente pode ter diabetes por anos e não perceber e não ter absolutamente nenhum sintoma, né? Porque para a gente ter sintoma, a glicose ela precisa estar muito alta, ela tem que estar mais do que 200. Quando a glicose está alta, sim, o que as pessoas costumam referir, né? Aquela história de acordar muito de noite para fazer xixi, urinar muitas vezes durante o dia, consequentemente passa a ter muita sede, então começa a beber muita água. A pessoa pode perder peso, apesar de estar com o apetite, às vezes até aumentado, né? Pode ter turvação da visão, então às vezes os pacientes reclamam que o grau do óculos está ruim, aí vai no oftalmologista, muda o grau do óculos e continua ruim, né? Porque o problema não é de refração, é consequência da glicose alta
no cristalino, né, que é a nossa lente do olho, e isso, inclusive, depois que a gente controla a glicose, isso reverte, né, não é uma coisa que vá ficar para sempre, né, então é uma alteração ocular que é transitória decorrente da hiperglicemia mesmo. Mas, assim, os sintomas de alerta são esses, né, tá urinando muito, tá bebendo muita água, tá perdendo peso. Esses são os grandes sintomas de alerta. Mas a falta deles, a ausência desses sintomas não significa necessariamente que a glicose esteja normal, né? E aí, só fazendo um exame de sangue mesmo, claro que a gente não precisa fazer exame todo mês, né, assim, uma vez por ano, como um exame de rotina de check-up, uma dosagem de glicemia é o suficiente. A outra pergunta era se o estresse pode causar diabetes. Isso é uma boa pergunta, me perguntam isso com frequência. Não, o estresse propriamente dito não vai causar diabetes em alguém que já não tenha uma predisposição e que já não esteja se encaminhando para, né? Então, o que eu costumo dizer se você tem uma história familiar, se você está acima do peso, se você é sedentário, enfim, se já tem alguns comemorativos, né, que te predispõem a ter diabetes, e a isso se sobrepõe um estresse, e aí o estresse ele pode ser o estresse psíquico, né, dessa maluquice que a gente está vivendo, de pandemia, estresse, política, economia, enfim, mas até mesmo um estresse físico, né, como por exemplo, uma cirurgia que a gente vai fazer, uma intercorrência infecciosa. Então, acontece de uma pessoa que não tem diabetes, mas tem alguma doença que motive uma internação. Durante a internação, a glicose sobe a beça e a gente precisa, inclusive, dar insulina para a pessoa para controlar a glicose, né? Então, esse aumento da glicose, ele em pessoas que não têm diabetes, né? Ele é diretamente relacionado a esse estresse físico e a resposta do organismo a esse estresse. Então, acontece a liberação de diversos hormônios, diversas substâncias que promovem esse aumento da glicose, né? E isso, às vezes, até depois da alta, quando as coisas voltam para as condições normais de temperatura e pressão, a glicose volta para os seus níveis habituais, né? Mas o estresse causar diabetes, não. Isoladamente, não. Sempre junto com os outros fatores, né? Ótimo. O Francisco Tinoco perguntou se todo diabético precisa tomar insulina. Então, todo diabético, toda pessoa que tem diabetes do tipo 1, sim, a insulina para essas pessoas é vital para a vida. Na falta de insulina, a pessoa pode morrer. Nas pessoas que têm diabetes do tipo 2, alguns anos atrás eu ouvi uma fala de uma pessoa num congresso que eu falei, nossa, é uma forma de ver. Dizem que toda pessoa com diabetes do tipo 2, se viver o suficiente, precisará usar insulina. O que quer dizer essa frase, né? No diabetes do tipo 2, a alteração, o grande problema não é nem de fabricação de insulina. A pessoa fabrica insulina, mas a insulina tem dificuldade de fazer efeito, né? E o pâncreas da gente compensa fabricando mais insulina para vencer essa resistência insulínica. As medicações que a gente usa no tratamento do diabetes do tipo 2, elas têm diferentes mecanismos de ação, dentre os quais diminuir a resistência à ação da insulina, melhorar a secreção da insulina e a utilização dela, né? Só que o corpo da gente, ele tem prazo de validade, né? Na medida em que a gente vai envelhecendo, o rim já não vai mais funcionar da mesma forma como funcionava quando a gente tinha 20 anos de idade, o olho, o coração, o pulmão. A doutora Lívia, geriatra, sabe disso, sabe falar disso com muito mais propriedade do que eu. Então, o que se acredita é que o pâncreas também, ele tem uma vida útil, né? E que em algum momento ele vai acabar
falhando, né? Ele vai deixar de ser capaz de produzir insulina suficiente e, consequentemente, a pessoa vai precisar de insulina. Mas muitos pacientes com diabetes do tipo 2 se tratam a vida inteira apenas com medicação oral, nunca chegam a precisar de insulina, né? Mas algumas pessoas realmente, mesmo tendo diabetes do tipo 2, o pâncreas, ele, em um determinado momento, ele para de funcionar e a gente acaba precisando usar a insulina como forma de tratamento. Interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. E é realmente o que eu vejo na prática clínica, né? Eu tive uma pergunta da senhora Valquíria. No período da pandemia do Covid-19, o índice de pacientes que não tinha diagnóstico de diabetes aumentou. E, pelo que eu entendi, ela quis dizer que, na verdade, as pessoas que não tinham diagnóstico acabaram recebendo. Pode-se afirmar, então, que foi o isolamento social que causou isso? Essa pergunta é danada, hein? Ou será que foi a boca de quem está no isolamento social? Tem algumas coisas. Na verdade, existe uma força-tarefa, existe um estudo em andamento aí para quantificar o diabetes incidente, né? Então, o que quer dizer isso? Para quantificar mundialmente o número de pessoas que foram diagnosticadas com diabetes mais recentemente, porque de fato foi vista essa tendência. E é claro que existem algumas teorias, né, mas ainda não se tem uma resposta, né, assim, para dar, e a gente não tem ainda estabelecido uma relação causal, né? Então, foi a pandemia que causou, porque o Covid tem um efeito, o coronavírus, né, tem um efeito XYZ no corpo da gente que predispõe a isso, né? A gente sabe que as infecções virais, elas podem ser um fator desencadeante de processos autoimunes. Então, sim, infecções virais, elas podem determinar um surgimento de diabetes do tipo 1, né? Em relação ao diabetes do tipo 2, sim, talvez tenha uma relação com, não só com o isolamento e com as nossas mudanças de hábitos de vida, né, pelo isolamento, mas talvez até por uma maior conscientização, né, como desde o início da pandemia, o diabetes foi rotulado como um fator de risco para a evolução para formas graves da Covid. Quem sabe se isso não aumentou a atenção do público que foi buscar esse diagnóstico, né? Então, não sei se tem uma relação causal direta ou se é que as pessoas ficaram mais alertas e foram procurar fazer exame e acabaram recebendo o diagnóstico, né? Eu queria terminar com você, só, perguntando se a resistência insulínica decorrente dos níveis elevados de cortisol no organismo é reversível? Isso é a pergunta da Ingrid. Ingrid, vamos lá. Então, o cortisol aumentado, existe uma doença específica que determina o aumento dos níveis de cortisol no corpo da gente, que a gente chama de síndrome de Cushing, né? Tem várias causas, então, quando o organismo da gente produz cortisol em excesso, né? Ou, eventualmente, a gente usa corticoide para o tratamento de uma doença inflamatória, autoimune, enfim, várias doenças podem necessitar do uso de corticoide. E o corticoide, seja ele endógeno, então é o cortisol que a gente produz, ou o corticoide que a gente toma, eles determinam resistência insulínica, né? É um hormônio que a gente chama de contra-insulínico, né? Se a gente resolver o excesso de cortisol, seja porque a pessoa vai parar de tomar a medicação, ou porque a gente vai tratar a doença que está ocasionando um aumento do nível de cortisol, vai acontecer, sim, uma diminuição da resistência insulínica.
em geral, esses processos não são imediatos, né? Eu digo que o metabolismo da gente, o corpo da gente, ele não tem um botão de liga e desliga, né? Então, mesmo quando a gente perde peso e a glicose melhora, isso não é imediato, né? Isso leva semanas, meses, né? Mas sim, teoricamente, se você tirar esse fator, né, do excesso de cortisol, vai melhorar a resistência insulínica. A questão é que o excesso de cortisol, ele frequentemente está associado ao aumento de peso. E aí o próprio aumento de peso também gera resistência insulínica. Então, às vezes, só a saída do cortisol não vai ser suficiente para normalizar os níveis de glicose e a resistência insulínica. Não sei se era isso, se era essa dúvida, né? Se eu entendi direito a pergunta. Eu acho que era isso mesmo. Fernanda, tenho 2 perguntas, 3 com a minha pergunta para você. Posso fazer? Posso iniciar? Claro, vamos lá. Então, a primeira pergunta feita pelo Dr. Mário é se existe alguma limitação de aparelho celular para uso do dispositivo do Freestyle Libre. Se é compatível com iOS, Android? Sim, disponível para sistema iOS e Android também. Uma coisa que tem que ser observada é que o celular consegue identificar o sensor a partir da tecnologia NFC, tá? Então, é necessário que o celular tenha essa tecnologia. Os smartphones mais agora novos, todos eles têm, né? Então, a gente tem como uma base, assim, aqueles iPhones que são a partir de 7 e sistema Android a partir de 5.0, tá? Que tem que ter essa tecnologia para ele conseguir identificar o sensor. Então, talvez, eu não sei qual é o meu smartphone, eu não sei se ele tem esse NFC e tal. Tenta baixar o aplicativo Freestyle Libre Link. Se conseguir baixar, conseguir fazer todas as configurações iniciais dele, que são bem fáceis de fazer, e ele estiver pronto para fazer o escaneamento, é porque sim, o celular vai ser compatível sim. Tá ótimo. Eu tenho uma pergunta da Bianca. Se os dados obtidos pelo Freestyle Libre podem ser inseridos no prontuário eletrônico médico? Olha, existe o LibreView, né? Nós temos a plataforma LibreView, que o médico cria uma conta profissional e ele convida todos os pacientes dele que utilizam o Libre para compartilhar os dados através dessa conta. Então, o profissional pode abrir o LibreView da onde ele estiver, do consultório, da casa dele, do hospital, enfim, e acessar naquele mesmo momento todos os dados de glicose do paciente. Então, ele tem basicamente um prontuário ali na frente dele, né, com todos os gráficos e relatórios do uso dos sensores que esse paciente vem fazendo, listados ali todos os pacientes, ele consegue esse acesso facilmente e gratuito também. Certo. Eu tenho uma pergunta para você. A doutora Gisele falou que aqueles pacientes com diabetes e que usam medicamentos orais não necessariamente precisam ficar medindo a glicose o tempo todo. E que alguns pacientes que usam insulina têm que ter uma preocupação maior. E aí eu queria saber de você, quais são aqueles pacientes que se beneficiam mais com esse tipo de medição contínua da glicose? O Freestyle Libre, esse sistema de monitoramento contínuo, ele é indicado para pessoas que têm qualquer tipo de diabetes, seja tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional também, né? Tem muitas gravidinhas que desenvolvem aí o diabetes gestacional ou até mesmo mulheres que tinham diabetes anteriormente, né, e que devem mais do que nunca monitorar aí durante a gravidez. Então, ele é indicado para qualquer tipo de diabetes, tá? Qualquer pessoa pode usar a partir dos 4 anos de idade. E claro que aqueles pacientes insulinizados, né, eles precisam de um controle mais fino, um ajuste mais fino ali no automonitoramento para fazer a insulinização correta, né, para auxiliar o médico aí na hora da insulinização, da correção, enfim. Mas os pacientes tipo 2 que utilizam medicamentos via oral, também é muito interessante que eles utilizem o monitoramento contínuo, justamente para ter uma ideia real de como que esse medicamento, como que a atividade física, como que a dieta, tudo isso está impactando no seu valor de glicose. Né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que a pessoa com diabetes tipo 2,
ele precisa medir a glicose poucas vezes, ou só quando ele vai no laboratório, glicose de jejum, glicemia de jejum, né? Só que às vezes isso pode mascarar alguns picos de hiperglicemia, como a gente viu naquele gráfico da comparação com a ponta de dedo, ou até mesmo episódios de hipoglicemia, que esse paciente nem sabe que está tendo, e nem mesmo o médico, né, sabe que ele está tendo. Então, é importante, sim, utilizar o monitoramento contínuo sempre que for da indicação do médico, claro, até mesmo para pacientes que utilizam a medicação oral justamente para ver se é necessário fazer algum ajuste, se aquele medicamento realmente está dando certo, para aquele paciente prevenir, claro, as complicações que podem acontecer, que a gente não quer que aconteçam, né? Tá ótimo, Fernanda, muito obrigada. Eu acho que acabaram as perguntas aqui. Deixa eu ver. Isso, eu acho que eu consegui coletar todas as perguntas. De qualquer jeito, essa palestra vai ficar disponível no YouTube, então as pessoas que forem perguntando ali, a gente vai coletar essas perguntas e vai responder depois. Eu queria agradecer imensamente a todos os participantes. Apesar de uma divulgação assim, um pouco em cima da hora, a gente conseguiu um número bastante significativo. E, mais uma vez, Gisele e Fernanda, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada à direção da Camperge, ao doutor Eduardo, pela participação, por ter permitido com que isso acontecesse. Muito obrigada a todos. E a gente finaliza por aqui. É nosso objetivo a gente repetir, cada vez com temas diferentes, essas aulas, essas palestras, para que a gente continue multiplicando o conhecimento e o autocuidado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Lívia, e toda a diretoria aí da Camperge aí pelo convite. À disposição, sempre que vocês precisarem. Boa noite aí para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite. Mais uma vez agradeço o convite também. Foi um prazer estar aqui essa noite. Um abraço. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.